A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Deixa aí, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler então. Diz assim, Evangelho de João, deixa eu ver se a minha versão está igual a de vocês. Revista e corrigida, tá igual. A partir do versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, senão estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém, gente? Vamos repetir só esse versículo aqui, o 2. Vamos repetir o 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Vamos colocar nossa Bíblia aí no banco aí, e vamos aplaudir o nosso Deus pela palavra que Ele vai nos dar hoje. Aplaude bem forte, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém, gente? Bem, olha só. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Algumas pessoas interpretam esse versículo aqui, atira, ou alguma tradução diz corta, como se a pessoa tivesse perdendo a sua salvação. Mas não é isso que aqui está dizendo, porque se você for ver um pouquinho mais adiante, olha só. O versículo 6 diz assim: Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará, e acolhe e lança no fogo. Aqui é um outro caso. Aqui está se referindo realmente àquele que não estiver em mim. Mas nós, como diz lá em, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 5:17. Vamos ver em 2 Coríntios. Vamos ler então. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém, gente? Se a pessoa ela está em Cristo, ela é nova criatura, está nele. Então, quando nós nos convertemos, quando nós, eu prefiro essa palavra assim, tivemos um encontro com Deus, um encontro com Cristo, aquele encontro transformador, né, que nós vimos acontecer isso na época de Jesus, né? Aí Jesus sempre usava aquela expressão, a sua fé te salvou. Quando ele foi na casa de Zaqueu, nós vimos que houve uma transformação ali, né? Pelo menos o início, né? Um querer, porque naquele momento, quando as pessoas tentavam acusar ele, que realmente ele tinha uma vida errada, totalmente errada, mas ele estava disposto, apesar de que eu entendo hoje, que mesmo com a sua disposição, tudo que ele queria fazer, só foi possível por causa do Espírito Santo, porque o verdadeiro nascimento aconteceu naquele dia, quando Jesus, ele chega e sopra o Espírito sobre os discípulos. Lembra que assim, logo após a ressurreição,
ele encontra, aí ele sopra o Espírito sobre os discípulos, ali eles recebem o Espírito Santo. Amém, gente? Porque por mais que a pessoa queira, porque ali, Zaqueu, você pode perceber que houve uma disposição dele. Ele queria fazer qualquer coisa, ele estava disposto a cumprir a lei. Vamos ver lá sobre Zaqueu. Se alguém souber aí lembrar onde está, achei. Lucas, capítulo 19, versículo 2, diz assim, Lucas 19, 2 diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo, adiantou e subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Alguma tradução diz, o recebeu gostoso, né? Com prazer. Viram isto e todos os que viram isso, que eram os religiosos da época, os fariseus principalmente, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, na verdade, Jesus estava elogiando e se referindo à fé dele. Mas essas coisas aqui, gente, na verdade, não o salvaria. Não é as suas obras que o salvaria, e até mesmo porque, pela lei, ninguém é justificado. Porque ele aqui estava disposto até cumprir a lei. Porque esse restituir 4 vezes mais é o mandamento da lei. Se alguém defraudar, roubar, existia um monte de leis. Se você desse prejuízo a alguém, se matasse alguém, qualquer coisa, então a lei mandava um monte de coisa. Então, ele aqui, além de decidir, mostrou para Jesus: estou disposto. E além mais, ele estava disposto a fazer muito mais do que a lei, porque ele falou: eu restituo 4 vezes mais, e se defraudei alguém, eu também estou disposto a pegar metade dos meus bens e dar para os pobres. Mas na verdade, gente, ele não conseguiria isso. Por quê? Porque a maioria dos bens dele era através de fraude. Imagine se ele agora vai pegar e restituir 4 vezes mais. Aí já ficou pobre. Aí ele vai pegar o quê? A metade dos bens, dividir a metade de quê? Mas você vê que o que Jesus viu não foi a capacidade dele, se ele podia ou não podia. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas que a gente não pode, que a gente não tem condições. É igual Pedro. Pedro também falou para Jesus: estou disposto a fazer, a tomar qualquer atitude para poder agradar. Ou seja, e no caso de Pedro, eu estou disposto a ir, ou seja, para onde for. Aí Jesus falou: olha, antes que o galho cante, tu vai me negar. 3 vezes tu vai me negar. Por quê? Porque ele estava falando coisas que não conseguiria. Gente, hoje o assunto da escola dominical, lá na sede, foi sobre os frutos. As obras da carne e o fruto do Espírito.
Olha o que está dizendo, o fruto, gente, é do Espírito. Então, quando nós nos convertemos, quando nós temos um encontro com Deus, no caso Zaqueu aqui ainda não tinha nascido de novo, ele teve fé, amém? O homem é justificado pela fé. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, amém? Mas para ele realmente andar na fé, botar em prática certas situações, ele precisa nascer de novo. E mesmo quando ele, entenda uma coisa, mesmo quando a pessoa ela nasce de novo, ela tem que passar por um processo, ou seja, de renovação do entendimento. É como uma criança que ela nasce e ela cresce e vai desenvolvendo. E aí ela é espírito, agora ela é espírito, alma e corpo. Veja que a gente costuma dizer corpo, alma e espírito, né? Porque na verdade, porque quando a gente é incrédulo, quando a gente é do mundo e tal, quem manda é o corpo. O que o corpo pede, a gente está disposto, né? Igual aquela mensagem que nós demos aquele dia. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, prazeres, na vontade de nós. Andávamos segundo a vontade do nosso pensamento. Agora nós somos espírito, alma e corpo. Porque quem manda é o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele passa a habitar. Jesus falou lá em João, ele habita conosco e em nós. Não é só com, ele habita em nós. Amém, gente? Então, o Espírito Santo, antigamente, por exemplo, como Davi, muitos outros, os profetas, o Espírito Santo vinha sobre eles. Agora, o Espírito Santo, ele vem e faz com a gente um só Espírito. Paulo fala que ele faz um só conosco. É como marido e mulher, uma só carne. Agora, o Espírito Santo faz conosco um só Espírito. Só que Deus não faz lavagem cerebral na gente, por isso que ele habita no Espírito. É como se fosse o nosso coração. Amém? Só que a nossa mente é livre, a nossa alma, o nosso intelecto, para você tomar as decisões. Então você precisa, mesmo salvo, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados, pertencemos a Ele, agora nós somos dele, amém? Jesus falou que Ele não perde as suas ovelhas. Lá em João 10, Ele mostra que as ovelhas dele não se perdem, amém? Você foi comprado, adquirido, você é propriedade agora de Deus, e o que é de Deus, o diabo não toca. Só que, fisicamente, nós habitamos ainda em um corpo corruptível, falho, porque a carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Nós fomos transformados só no Espírito, e a alma é transformada a cada dia. Ela é renovada, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Cada dia nós renovamos a nossa alma através do nosso entendimento. Amém? E aí é que nós passamos a crucificar, a dominar o nosso corpo, a nossa carne. Porque a carne mesmo só será transformada quando na ressurreição. Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, nós seremos transformados. Aí seremos como Ele é, perfeitos. Amém? Então, devido a gente ainda viver neste mundo, em um corpo corruptível, em um corpo falho,
E ainda a gente mora em um mundo corrupto. É um ataque todo dia. Jesus falou, basta cada dia o seu mal, todo dia são ataques. Ataques malignos, ataques do diabo contra a gente. Porque ainda que o diabo ele não possa tomar ou roubar a alma, a vida de um salvo, mas ele pode tentar atrapalhar você de dar frutos. Entendeu? De dar resultado. Porque os nossos frutos, nosso resultado deste mundo é que vai atrair outras pessoas. Além de glorificar a Deus, nós atraímos outras pessoas para a salvação. E o diabo ele não quer isso. Ele não pode. É igual no caso de Jó. O que Deus falou? Ó, você pode tocou na vida dele, na família, tocou um monte de coisa, mas a vida dele, a alma dele, você não pode levar não. Então o diabo fez aquela ruaça toda, mas não podia tocar, porque ele era uma pessoa de Deus. Amém? Então, nós fomos comprados, transformados, lavados pelo sangue de Jesus. E no caso aqui de Zaqueu que eu estava falando, você veja a disposição dele. Entendeu? Não, pode estar comigo. A gente não sabe o que aconteceu depois, no caso de Zaqueu. A gente não sabe daí para frente. Mas não precisa saber detalhes dele. Ele era um ser humano como qualquer outro. Amém? É só olhar para os seres humanos. Imagine o apóstolo Pedro, que andava com Jesus todo dia. Deu os discípulos, no dia que Jesus foi preso, todo mundo, meteu o pé. Como foi? Só com as mulheres que ficaram lá, algumas. Então, nós sabemos que a gente não tem condições de nós mesmos fazer alguma coisa. Por nós mesmos não podemos. Amém? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí Jesus diz assim, vamos voltar aqui para a gente entender e fechar essa mensagem. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? O diabo, ele não quer que você dê fruto. Ele não quer que a gente dê fruto. João, capítulo 15, versículo 2. Amém? Então, ele limpa para a gente dar mais fruto. Por isso que a gente precisa ter uma vida de oração, gente. Você lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim. Aí Pedro ele fala, não, de modo nenhum. Né? Vamos ver aqui, vamos procurar aqui onde está. João 13. É um pouquinho antes de onde nós estamos lendo, tá? João 13, 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me aos pés a mim? Pedro perguntou, respondeu Jesus, disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Porque até mesmo, gente, os discípulos, como eles ainda não tinham o Espírito Santo no espírito deles ainda, habitando com eles, muitas coisas eles não entendiam. Eles ainda eram carnais, mesmo que creram em Jesus, pela graça de Deus e tal, mas ainda eram carnais. Então, tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo entender. Se você começar a buscar
Deus vai abrir seu entendimento. Amém? Tu saberás depois, Jesus falou. Disse Pedro então, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essa comunhão, essa parte, é que lá está falando no versículo 2. Aquele que está em mim não der fruto, aí é cortado dessa comunhão. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo já está limpo. Ora, aquele que está limpo, vós estáis limpo, mas não todos. Agora ele está se referindo a Judas Iscariote, tá bom? Vós estáis limpo, mas não todos. Então ele se refere a alguém que realmente estava no meio, mas não era salvo, porque não creu de verdade. Amém? Era como se fosse uma pessoa falsa. Não acreditava, estava ali, mas não era deles, tá bom? Ainda não tinha a fé justificadora. Então, você percebe aqui, esse lava-pé é uma santificação, é uma forma de nos limpar, porque os pés é que andam na terra, no mundo, e todo dia a gente lidar com os problemas, a gente se contamina, a gente acaba pegando a poeira, e a Bíblia diz que Satanás comeria do pó da terra. Quando você, fisicamente, materialmente, que a gente vive nesse mundo físico, né? A gente trabalha, a gente come, a gente bebe, a gente tem a família, tem o lazer. Em toda a nossa vida nessa terra, a nossa vida física, material, nós temos problemas. Por quê? Primeiro que você está numa carne falha, em um corpo corruptível, e um mundo corruptível. E a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo, age sobre os filhos da desobediência. E a gente, para lidar com isso no dia a dia, é difícil, gente. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso que a gente tem que todos os dias estar em oração. Porque até mesmo, por exemplo, no sacrifício lá do templo, aquele cerimonial, tinha o sacrifício que era uma vez no ano, o sacerdote ia até o Santo dos Santos uma vez no ano, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas tinha um outro sacrifício que era diário, pela manhã e à tarde, manhã e tarde. É igual diz lá em Gênesis. Gênesis você vê manhã, tarde, não fala de noite. Então nossas atividades, pelo menos na época, hoje não, hoje a pessoa fica de madrugada, tem gente que está acordado de madrugada, 2 horas da manhã, tem gente que está jantando 1 hora da manhã. Então, misericórdia. Mas, eu me lembro, pastor, quando eu cheguei na Bahia, o povo na Bahia, pelo menos naquela época, dormia cedo. O pessoal ficava admirado com a gente, os carioca, que meia-noite estava acordado, entendeu? Eles ficavam assim, espantados com a gente. Lá todo mundo dormia cedo, pelo menos na época, né? Não sei como é que é hoje, estou falando dos anos 80, tá bom, gente? Aí, o que acontece? De dia, o dia a dia, na verdade, Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Queira ou não, é um aborrecimento no trabalho, é um aborrecimento em casa, é um aborrecimento na rua, é o cara que te fecha na rua. Eu que o diga, trabalho o dia inteiro na rua. Então, a gente acaba, sabe,
se acaba se contaminando. Aí, aquele momento do lavar-pé, por quê? Porque tinha o hábito naquela época, quando o viajante chegava, ele tinha que lavar o pé, né? A minha esposa fica indignada quando ela vê a novela. A gente só não toma banho, não, só lava o pé. Então, olha só. Tem que lavar os pés por causa da poeira. Aí eu vim analisar isso. Se o diabo, ele comeria do pó da terra, é como se fosse assim. Essas coisas do dia a dia acaba dando legalidade para o mal agir. É por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que todo dia estar renovando o nosso entendimento, todo dia se buscando, porque por mais que o diabo não pode, como eu falei, ele não pode mais te levar para o inferno, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, mas ele pode atrapalhar a tua vida aqui. Se você deixar, é lógico. Amém? Se você deixar, se a gente deixar, vamos falar assim. Então, olha só, disse aquele que está lavado, não necessita senão de lavar os pés. Nós fomos lavados pela palavra e pelo sangue de Jesus. Amém, gente? Aí está dizendo, não se necessita senão de lavar os pés. Então, voltando mais um pouco, porque eu acho que eu pulei aí, sobre o tabernáculo, o sacrifício, aquele que era uma vez no ano, esse diz o escritor aos Hebreus que Jesus entrou uma vez e para sempre. A gente sabe que Jesus entrou no Santo dos Santos, está lá no céu. Amém? Porque quando diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus, isso significa o seguinte, porque ao mesmo tempo que o tabernáculo era um tipo do terceiro céu, primeiro, segundo, terceiro céu, também representa o nosso corpo, alma e espírito. O Espírito Santo se faz um conosco no nosso espírito. Amém, gente? Então, o escritor diz que nós temos o livre acesso, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Amém, gente? Só que ali é o nosso espírito que está em comunhão com Deus. Mas vivemos como se fosse no ato exterior. E no ato exterior, se você for ver, não tinha cobertura não, era aberto, era só cercado, mas era aberto. Vinha a poeira, né, do deserto, quando dava aqueles ventos, né, no deserto, aquela de areia, aquele negócio todo. Então, pegava a poeira. Então, nós estamos num mundo que nós também pegamos, nós estamos ligados. Ali o ato exterior representa o nosso corpo. Então, a gente convive todo dia com os problemas. Então, havia ali sacrifício da manhã e da tarde. Manhã e tarde, porque, repetindo mais uma vez, que eu já falei sobre isso, mas para ficar bem claro na sua mente, para você entender bem o que eu quero dizer, é que esse horário do sacrifício da manhã e da tarde representa a nossa vida, o movimento do dia a dia. Amém? Que a gente tem que se limpar como os discípulos aqui, Jesus estava limpando os discípulos. Agora é interessante, gente, eu vou continuar aqui, porque é bem saber que Jesus sabe, quando ele fala aqui nesse parte aqui, ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele o que havia de trair. Então ele estava falando a respeito de Judas Iscariote. Nem todos estáis limpo. Depois que lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendei o que vos tenho feito? Depois, olha só, que ele limpou eles, que lavou os pés, se assentou outra vez à mesa. A mesa representa comunhão. Amém? Inclusive, gente, eu não tinha nem visto essa parte aqui. Depois, se assentou à mesa outra vez.
e nós vamos se assentar à mesa aqui. Amém? E saiba que vocês já estão limpos. Amém? Vamos voltar para João para a gente fechar? Vamos voltar lá para João 15. Então, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Olha só, a palavra é que limpa, é como se fosse a água. Voltando 2, versículo 2, voltar. Eu li o 4 agora. Não, o 3 que eu li. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Tem que entender que aqui não está falando, hoje na escola dominical falou-se de mau fruto. O mau fruto é o mundo que dá o mau fruto. É as pessoas que não nasceram de novo, pessoas usadas pelo cão, pelo diabo, que dá mau fruto. Pessoas que têm uma natureza ruim ainda. Uma natureza dominada pela natureza adâmica, que o espírito morto, não tem o espírito de Deus. Agora, quem está em Cristo é nova criatura. Se conhece a árvore pelo fruto. Foi o que falou hoje na escola. Então, olha só. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui não está falando, mesmo essa que não dá fruto, ele não está falando aqui de fruto ruim, tá? De fruto ruim, porque aqui está falando conosco, aqui está falando para os discípulos e para a gente hoje, amém? Ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Você lembra? Voltando mais uma vez, lembra de Zaqueu? Olha que amor, ele quer 4 vezes mais restituir, era a lei, ainda vai dar metade para os pobres, que amor. Ele não tinha condição de fazer isso, que Zaqueu ainda não tinha nascido de novo. Apesar, mais uma vez, gente, ele foi justificado por causa da atitude. Ele queria. Amém, gente? Quando Pedro negou Jesus, antes, quando ele falou, Senhor, eu não vou te negar, Pedro não estava mentindo para Jesus, não. Ele queria realmente, ele estava sendo sincero, só que ele não tinha condições. Então, não adianta as pessoas quererem dar frutos sem Jesus. Aqui está dizendo, sem mim nada podeis fazer. O fruto é do Espírito. Então tem que buscar o Espírito Santo, tem que buscar o Espírito, tem que buscar a comunhão, se fortalecer para dar fruto. Porque Deus nos chamou para isso. Ou você quer ser cortado, desligado? Que não significa perder a salvação, mas pode perder a vida. Pode ficar lá. Não sei se foi o bispo Reginaldo Silva que falou hoje, não sei quem falou, fica lá, fica esquecido lá, fica lá, entendeu? Sem fruto. Entendeu? Versículo 5 para a gente terminar. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá fruto, olha só, comunhão. Dá fruto, dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Amém? Só até aqui, aplaude a Jesus bem forte mesmo, que ele merece. Glória, glória a Deus. Vamos orar, vamos fazer uma oração, porque esse foi o lava-pé. Amém, gente? Agora vamos participar da ceia daqui a pouco. Vocês já estão limpos pela palavra, Jesus falou. E pelo sangue, né? A água e o sangue. Nós já estamos limpos. Quem está limpo não necessita senão de lavar os pés. Ou seja, lavar os pés
é a palavra que você ouve todo dia, o culto, quando você vem para o culto, porque ali estavam no cenáculo, eles se reuniram num lugar. Quando você vem à igreja, vem o culto, você vem lavar o pé. Amém, gente? Glória a Deus. Então feche seus olhos, com a sua cabeça. Ô Espírito Santo, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. A ti pertence a honra, a glória, o louvor, o domínio pelo século dos séculos. Meu Deus, o Senhor Jesus deixou claro que sem Ele nada podemos fazer. Ele falou: eu sou a videira, nós somos as varas. Quem está nele e o Senhor em nós, dá muito fruto. Então, Senhor, nos ajuda a dar fruto. Porque aqui está falando de dar muito fruto, meu Deus. Às vezes a gente não dá nenhum e dá tão pouco, Senhor. E se acomoda com isso. Aceita. Mas Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Nos ajuda a dar fruto. Fala com Deus agora, pessoal. Fala com Deus agora, para que a gente possa dar frutos. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a dar frutos. Só o Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aleluias. Vem me tocar. Vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor para dar frutos. O Senhor disse que estaria conosco e em nós. Estaria conosco e em nós, porque sem o Senhor nós não podemos dar frutos. Então, meu Deus, nos prepara, nos capacita. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso e nós te agradecemos agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Aplaude Jesus bem forte. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos